Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Kelly e quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as interpretações das fontes históricas. Vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho dos historiadores. No primeiro vídeo aqui do canal, o vídeo intitulado A História e o Trabalho do Historiador, eu falei sobre as fontes históricas. Eu detalhei o que é uma fonte histórica, quais são as suas formas, quais são as suas divisões, e neste vídeo agora nós vamos falar sobre como cada historiador acaba utilizando as fontes históricas de formas diferentes. Então fica comigo até o final do vídeo e depois eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto também. Já aproveito para deixar o convite para você se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações. Vai aqui nesse sininho e clica nele, vai aparecer 3 opções, você vai escolher a opção todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. O YouTube não está mais entregando os vídeos para os nossos inscritos, é necessário que você ative as notificações. Aproveita agora e já deixa o seu joinha para você não se esquecer depois, né? E compartilhe o vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam vir aprender história. Revisando rapidamente, fontes históricas são os vestígios produzidos pelo ser humano ao longo do tempo e que são utilizados pelos historiadores para levantar informações sobre uma determinada época ou um determinado evento do passado. Podem ser fontes escritas, como documentos oficiais, documentos pessoais, qualquer coisa que seja escrito. Fontes da cultura material, como construções, roupas, tudo que a gente pode tocar, que é cultura. Também podem ser relatos, né, depoimentos orais ou músicas, que são as fontes orais. Pode ser também fontes visuais, como fotografias, pinturas. Para chegar a uma conclusão sobre um determinado assunto, o historiador precisa analisar diversas fontes, cruzar diversas fontes e depois, chegando a uma conclusão, ele elabora o texto histórico. Mas nem sempre os historiadores trabalharam com a diversidade de fontes históricas que nós temos hoje no século XXI. Por exemplo, lá no século XIX, dos anos 1801 a 1900, apenas eram aceitos como fontes históricas os documentos escritos oficiais. Dessa forma, ficava muito difícil o estudo, por exemplo, da pré-história ou de tempos passados da história antiga, onde tinham poucos vestígios escritos. Outro perigo de usar apenas as fontes oficiais e não cruzar ela com outras fontes é que você acha que um governante vai mandar registrar alguma coisa que não tenha sido legal do governo dele? É claro que não. Essas fontes oficiais acabam relatando apenas uma face do acontecimento, uma face daquele momento histórico. Porque esses documentos vão apresentar apenas a visão que o líder político quer que seja apresentado. As fontes escritas e os documentos oficiais continuam sendo muito utilizados na historiografia, mas hoje eles já são cruzados com outras fontes diversas, inclusive fontes de origem material, vestígios encontrados em escavações, com imagens, com pinturas, até mesmo com literatura. A descrição de um escritor de uma época em que ele ambienta a sua história ajuda os historiadores também a compreenderem fatos do passado. Você já parou para pensar quais seriam as fontes mais usadas pelos historiadores hoje? Uma fonte que tem sido muito utilizada pelos historiadores atualmente são os documentos pessoais, como cartas e diários. Outra coisa muito importante sobre o estudo da história que a gente nunca pode esquecer é que a história, o que está escrito no seu livro didático, o que está escrito no seu livro de não ficção, aquilo ali não é uma verdade absoluta. Aquele passado escrito, representado ali naquele texto, ele é uma visão pesquisada, interpretada por um historiador, né, ou um grupo de historiadores, mas existem outras versões, existem outras ideias. Se você analisar outras fontes, você vai encontrar novidades ou vai encontrar coisas diferentes. A história não é uma verdade absoluta, ela está em constante mudança. Nem mesmo a história antiga. Às vezes você fala assim, vou estudar história porque aquilo ali eu aprendi, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário.
A cada dia novas descobertas são feitas, novas reinterpretações, novas fontes são analisadas de um mesmo evento e aí nós acabamos mudando a nossa visão sobre aquele momento. Anota aí, não existe uma versão verdadeira e definitiva sobre o passado. O que nós temos são interpretações. O mesmo fato, sendo vivenciado por pessoas diferentes, ele vai ser registrado de formas diferentes. Um exemplo bem amplo, uma revolta camponesa. Vamos pensar que um senhor feudal escreveu uma carta para um familiar distante contando sobre uma revolta que aconteceu no seu feudo. Ele vai escrever a visão dele sobre a revolta. Vai falar ali que os camponeses estão revoltados porque eles não conseguem reconhecer o quanto eles são abençoados por ter uma proteção, eles são ingratos. Vai dizer que os revoltosos estão endemoniados, estão possuídos. O senhor feudal, o dono ali, o detentor do poder, ele vai botar a visão dele. Agora, se fosse um camponês escrevendo uma carta para falar sobre a revolta, se isso fosse possível, né? Se ele tivesse acesso à leitura e à escrita, como que ele relataria aquela revolta? Os motivos daquela revolta? Ele ia dizer o quê? Ele ia dizer que ele estava revoltado porque ele está sendo muito explorado, porque ele está passando fome, porque ele está tendo que pagar muitos impostos. Então, ele ia botar um outro motivo para a revolta dele. Um motivo diferente do que aquele visto pelo senhor feudal. Então, é o mesmo evento, só que dependendo do grupo social, da pessoa que está relatando, está registrando aquele documento que lá no futuro vai ser tomado como fonte histórica, ele, por ser de uma classe social diferente, ele vai apresentar visões diferentes. Por isso, nós não podemos pegar um único documento e falar que aquilo ali é verdade. Pronto, acabou. Na verdade, o que nós temos que fazer é cruzar documentos, cruzar fontes, cruzar diversas formas de fontes, diversas classificações de fontes para chegar em uma conclusão que ainda não é uma verdade absoluta, é a minha conclusão. Por quê? Se eu estou analisando um evento, eu aqui, século 21, ano 2022, aqui no norte do Espírito Santo, Brasil, eu vou ter uma visão das coisas, eu vou ter uma visão do acontecimento. Eu estou vivenciando uma coisa. Um historiador do século passado, ele teria escrito aquilo de uma forma diferente. Um historiador que vive lá na Rússia, ele vai escrever do mesmo assunto com uma visão diferente. Mesmo tentando ser neutros na nossa expressão, a gente não consegue fazer isso 100%. A gente sempre vai colocar um pouquinho do que a gente vivencia, do que a gente acredita. Isso não quer dizer, entretanto, que qualquer versão é aceita, que você pode pegar e escrever qualquer coisa sobre um determinado fato histórico. Não, não, não. A história, ela não é ficção. Os historiadores têm que ter compromisso com o trabalho. Como eu disse, nós temos que tentar ao máximo agir com neutralidade sobre um assunto. Mesmo que este seja um objetivo impossível de ser alcançado 100%, mas o máximo de neutralidade ao analisar fontes, ao cruzar fontes e ao escrever um determinado assunto. A primeira coisa que um historiador precisa fazer é verificar se as fontes que ele está utilizando são confiáveis, são verdadeiras. Precisa ver se essas fontes oferecem narrativa consistente daquele assunto. Por exemplo, se ele vai analisar trocas de cartas ou diários, ele precisa ver se realmente essas cartas, esses documentos escritos, são daquela época, são daquela pessoa. Tem que ser fonte confiável. Não dá para pegar qualquer coisa e inventar uma fonte para apresentar aquela versão que eu quero. Como professora de história, lá na sala de aula, eu também preciso utilizar o maior número possível de fontes para apresentar um assunto para o meu aluno. Quanto mais fontes eu analiso, melhor eu concretizo aquele conteúdo para o meu aluno. Então, eu não posso apenas ficar usando o texto do livro didático. Eu posso levar um texto extra, um texto literário, um quadrinho. Eu posso levar uma pintura, eu posso levar uma fotografia, um vídeo. Existem várias formas de
complementar o conteúdo do livro didático e reforçar esse aprendizado no meu aluno. A dica da aula de hoje é sempre questionar o saber histórico que você está recebendo, se você recebe ele apresentado apenas por uma fonte. Não dá para você seguir apenas um livro. Pronto, eu li isso aqui, agora eu já sei esse assunto todinho. Você precisa procurar outras fontes, outras informações sobre aquele assunto. Aí quando você começa a analisar vários vídeos, vários textos falando sobre o assunto e percebe que eles estão na mesma linha de pensamento, aí sim você confia que aquele assunto, que aquela informação é a mais confiável possível. Não é ainda uma verdade concreta e absoluta sobre o passado, mas é uma conclusão confiável. Era isso que eu tinha para passar na aula de hoje. Agradeço muito que você tenha ficado comigo aqui até o final do vídeo. Aproveita para conferir se já deixou o meu like, tá bom? Tchau e até a próxima!